Um dos assuntos que mais tem intrigado a cristandade em todas as épocas é qual seria a marca da besta, o que simboliza o famoso 666. Se você já teve essa dúvida, fique aqui conosco e descubra. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu comentário, ok? Vamos lá? Bom, para descobrir este enigma, vamos nos concentrar em Apocalipse capítulo 13, no versículo 18 principalmente. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. São muitas as teorias que se levantam em torno deste número. Alguns dizem que se refere ao imperador Nero. Outros dizem que o número na realidade seria o 616 e se referiria ao imperador Calígula. Mas nada disso se encaixa nas escrituras, pois elas nos descrevem primeiramente que a besta, dona da marca, é um poder que terá força nos últimos dias, ao qual o mundo inteiro obedece e adora. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Apocalipse 13, 8. Assim, figuras como os imperadores romanos ficam totalmente fora de cogitação, pois o mundo inteiro jamais adorou os imperadores romanos. E estes dois imperadores jamais ordenaram a proibição de comprar e vender, tal como está escrito no livro de Apocalipse. Um fato que devemos ter em consideração para interpretar corretamente este versículo é a numerologia bíblica. O número 7 sempre representou a perfeição de Deus. Desta maneira, o número 6 seria a tentativa fracassada da besta de imitar Deus e de usurpar o seu lugar como Criador e dono da terra. Provavelmente o 666 indica que não se trata de uma só entidade, e sim de uma trindade satânica, o dragão, a besta e o falso profeta. Uma forma de se opor à trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ao lermos o texto, percebemos que a marca da besta tem a ver com adoração, com escolher um lado, e não simplesmente ser enganado e aceitar uma marca de graça. Ao lermos o texto de Apocalipse 13, percebemos que as pessoas irão adorar e obedecer os mandamentos desse poder de maneira voluntária. Muitos têm especulado se essa marca da besta seria um código de barras, depois pensaram que fosse o QR Code, até chegar no famoso chip. Agora vamos raciocinar. Se a marca da besta fosse um chip, não seria nem necessário a besta colocar essa marca nas pessoas, pois hoje em dia tem chip em tudo, no celular, no cartão de crédito, em documentos de identidade, até alguns bichinhos de estimação têm um chip. Sendo assim, fica descartada esta teoria. Quando o texto fala sobre colocar a marca na testa e na mão, com certeza faz eco das palavras do livro de Deuteronômio. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Deuteronômio 6, 1, 2. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Deuteronômio 6, 6, 8. Colocar na testa e na mão simboliza colocar algo na nossa mente e nas nossas ações. Ou seja, o 666 tem a ver com deixar de lado as ordens de Deus para passar a pensar, agir e obedecer à besta, e assim passar por cima das leis e decretos de Deus. O 666 nos remonta às antigas religiões solares babilônicas. De fato, existe um amuleto denominado Sigila Solis, ou selo do Deus Sol. Nele podemos ler claramente o número 666,
que é a soma das constelações. A adoração a deuses solares tem sido uma constante no mundo inteiro. Poderíamos citar entre eles Hélios, Apolo, Baal e principalmente Mitra, o deus que era o mais cultuado na época em que o livro do Apocalipse foi escrito. Todos estes deuses são apontados pelo ocultismo como Lúcifer, aquele que, segundo eles, traz a luz e o conhecimento ao ser humano. O tradicional dia de adoração ao sol, sem dúvida, é o domingo. Isso pode ser evidenciado até nos nomes dos dias em alguns idiomas, Sunday em inglês, Sonntag em alemão, e até no decreto dado por Constantino em 321, ordenando o descanso de todos no venerável dia do sol. Sendo assim, esse dia seria a contrafação de um mandamento existente e dado por Deus no Gênesis. Se lermos Apocalipse 14:7, perceberemos que nos dias finais, Deus pede para que as pessoas lembrem do seu Criador. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Perceba agora o parecido com o mandamento escrito em Êxodo 20:11. Pois em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Este mesmo dia é usado como sinal por Deus. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20:20. Como podemos ver, Deus coloca o sábado como sinal para identificar os que o adoram e o reconhecem como Criador e dono de tudo. Sendo assim, o mandamento humano, sem base na Bíblia, que surgiu para se contrapor ao sábado, é o domingo, o sinal dos deuses solares que representam Lúcifer. O domingo é uma forma de paganismo que adentrou no cristianismo, que nega a lembrança da criação divina do Gênesis. Tomando todos estes argumentos, podemos concluir que o 666 não é uma pessoa, não é um chip, não é um código, é uma tentativa de colocar as leis humanas por cima das leis divinas. Ou seja, a marca da besta envolve uma falsa forma de adoração imposta pela besta e aceita pelos seres humanos em detrimento do mandamento divino, do selo que representa a Deus como Criador do mundo, o sábado. Cabe ressaltar que neste momento nenhum guardador do domingo tem o sinal da besta. Este sinal passará unicamente a valer quando for imposto aos seres humanos por meio de um decreto legal, mas isto será tema de um outro vídeo. Bom, até aqui chegou o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e deixar o seu comentário. Não se esqueça também de compartilhar este conteúdo nas suas redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau!